Foi. Foi? Muito bem, meus amigos e amigas, muito bom dia. Aqui no Pressão Popular Cast, seu amigo Edmilson Alves, na operação Marcelo Miranda, tá ali a Mônica servindo aqui a gente a cervejinha. Tá aqui, eu perguntando o nome dele, qual é o nome dele? Lucas. O Lucas está aqui também, acompanhando, assistindo. Convidamos hoje para bater um papo Quem é a o vereadora Vivian de Covas. Quem é o Lucas? Quem é o Lucas? É o primo dela. Nós convidamos hoje para bater um papo a vereadora Vivian de Covas, porque se vamos conhecer um pouquinho do perfil dela, depois entrar na parte profissional, também na parte política, que hoje ela desponta como uma das grandes políticas de Itiúba, viu? Ó, você que está me assistindo aí, ó, quem sabe no futuro, uma prefeita da cidade, ou vice-prefeita, quem sabe, enfim, perfil tem e capacidade tem muita. Vivian de Covas, bom dia, como é que está você? Bom dia, Edmilson. Bom dia, Marcelo, Mônica. Bom dia, Lucas. Eu nunca lhe vi. Valeu. Bom dia que está nos assistindo. É sempre um prazer estar com vocês. Lembrando que a minha primeira entrevista foi com você, Edmilson. Foi mesmo? Foi. Oh, que bom. Beleza. É bom dar continuidade ao que deu certo. Verdade, verdade. Pois é, conhecer um pouquinho da Vivian Cristiane Gama de Souza, nascida em Itiúba, lá no povoado de Bradesco de Covas, no dia 7 de junho. Fala um pouquinho sobre você, seus pais. Fala um pouquinho sobre isso que é importante, que está assistindo a gente saber. Viviane Cristine Gama de Souza, da família Gama, uma família muito grande, tanto na região de Covas, como região de Piaus, Caçatinga, Picos, uma região muito grande. Muitos familiares, meu avô é daquela região, foi morar em Covas. Sou filha de Maria, do Leonardo, chamada. Nasci em Covas mesmo, na regiãozinha ali, numa casinha ali da zona rural, da redondeza de Covas, através de uma parteira, que eu chamava de Mãe do Vá, que eu bajulava e adulava ela, dei muito sabonete a ela. Nós temos a cultura de as mães, né, de parto, a gente dá aquele sabonete, ajeitar e ter aquele carinho e chamar de segunda mãe. E tenho 4 irmãos, 2 irmãs, 2 irmãos. As 2 irmãs moram em Covas, trabalham lá, são concursadas. Meus 2 irmãos não moram em Covas. E não tenho pai. Meu pai faleceu, eu ainda era bebê, né? Minha mãe estava gestante de 3 meses. Meu pai não chegou eu não cheguei a conhecer meu pai. Não conheço meu pai nem por foto. Não conheço meu pai nem por foto. Meu pai adoeceu, foi para o hospital, minha mãe estava grávida de poucos meses e não sabia, descobriu nesse período que ele estava no hospital. E acabou que ele faleceu e eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai, ele não teve a oportunidade de saber que eu iria nascer. Mas eu sei que se ele estivesse vivo hoje, teria muito orgulho da filha dele. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Fui criada por meu avô, Leonardo, com a ajuda de 2 tios, né, da parte do meu pai. Da parte do meu pai, meu tio Cassimiro, né, que hoje até minhas filhas chamam ele de avô. E da parte de minha mãe, o Mica, que foi uma pessoa que teve uma contribuição muito grande na minha infância. E até hoje tem, todos os 2, tenho o maior respeito e consideração. Foram muito importantes para a minha criação. Como todos os outros, eu amo e cuidam de mim até hoje. Então, é uma vida tranquila, só faltou um pai. Mas, assim, vida tranquila de pessoa de zona rural, que começou a trabalhar muito jovem, que aos 9 anos já trabalhava em casa de família para ajudar alguém, para ajudar uma dona de casa, para ajudar a cuidar uma criança e para ganhar um trocadinho, para comprar um chinelo, para comprar um caderno, para comprar alguma coisa para contribuir, né? E você me falou ainda há pouco aqui, fora do ar, que já trabalhou até como lavadora de carro. Fala um pouquinho dessa experiência, fala um pouquinho também do serviço social que você se formou, fala um pouquinho sobre isso. Eu estudei em Covas, o 2º grau eu fiz em Covas, foi um 2º grau que foi muito bom. Naquele momento, o Covas tinha um 2º grau forte. E depois eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo 6 anos,
fiz um curso técnico de farmácia e iniciei minha faculdade em serviço social. Depois tive que retornar. Retornando para Camaçari, não dava para mim concluir a faculdade naquele momento, porque eu tive que iniciar alguma atividade para trabalhar, para me sustentar, 2 filhas. E aí eu montei um negócio, montei um lava-jato. E aí eu me tornei a melhor lavadora de carro de Camaçari. Depois comecei a treinar mulheres a fazer o serviço. Era um serviço naquele momento em que era feito naquela empresa só por mulheres. E eu ganhava, naquele trabalho, naquela empresa, eu ganhava mais do que eu ganho hoje como vereadora. Mas também, de 10 a 12 horas lavando o carro, eu chegava 7h30, 8 horas, tem dias que eu ia para 10 horas da noite lavando o carro. E ainda ia buscar carro, ia levar o carro de volta para o cliente. Tinha empresas que me contratavam para buscar carro maior, tipo van. Aí eu tinha que buscar. Vi a necessidade de mudar a categoria da habilitação por conta disso. Aí mudei para a categoria D, porque eles diziam, Vivian, tu vem buscar o baúzinho, tu vem buscar a van. Mas eles diziam, poxa, a gente fica assim porque você não tem a D. E se você for pego, vai dar um prejuízo para nós. Aí eu me senti na obrigação de estar de acordo com a expectativa e a demanda dos meus clientes. Passei um tempo com esse ramo e eu vou lhe dizer, foi uma experiência muito boa. E hoje, quando eu estou estressada, quando eu estou precisando refletir, precisando desconectar de alguma coisa, eu vou lavar o carro. E voltando para Itiúba, você chegou a trabalhar no PSF como recepcionista, teve uma experiência muito grande na área da saúde. E, de repente, aquela veia de querer ajudar as pessoas na questão de saúde. Teve aquele evento que você trouxe para cá, para Itiúba, dos exames, consultas, que foi feito em Brasil do qual mais de 1.000 pessoas foram atendidas, com muito sucesso. Fala um pouquinho sobre isso. Antes de eu ir embora para São Paulo, eu tive uma oportunidade na gestão do Dr. João. Ele me convidou a ser recepcionista. Não, foi assim. O Dr. João me convidou a fazer um estágio na clínica dele. E eu fiz um estágio. Logo depois entrou Cecília, aí me convidaram para ser recepcionista lá. E como eu era recepcionista, eu era a que entregava o medicamento, eu era a pessoa que fazia o curativo, eu era faz tudo lá do posto médico, aí os médicos viram a necessidade de eu estar melhorando. Aí foi quando o doutor Diego me incentivou a estudar o farmaco. Aí estudei, fiquei apta a exercer e fiquei por um tempo trabalhando na localidade. Durante o dia que tinha médico, eu era paramédico, depois entregava medicamento e a semana toda fazia curativo e dava toda uma atenção a hipertensos, diabéticos, até que se montou o PSF. Se montando o PSF, depois tudo montadinho, toda a estrutura montada, eu decidi ir embora. Mas mesmo eu estando fora, eu sentia em mim, no meu coração, o desejo de voltar e dar continuidade àquele trabalho. É tanto que o tempo que eu passei fora, eu passei fazendo técnico em farmácia, serviço social, me preparando para voltar. E para fazer o trabalho que eu faço hoje. E a experiência em relação à questão daquela caravana de saúde, fala um pouquinho sobre isso. Quando o pessoal começou a me conhecer o meu trabalho, a gente tinha um grupo de WhatsApp que era mais de 40 amigos e eles dividiam experiência, trocavam exames, dava cota de cirurgias. A gente levava cirurgia, uns levavam de um, de outro, exames com alta complexidade. E a gente começou a trabalhar muito forte nisso. Até que um amigo do grupo falou assim, Vivian, você precisa conhecer um projeto. Vem aqui em feira que eu vou lhe mostrar um projeto. Quando eu cheguei lá, era o ISAS. E o ISAS é um instituto que faz essas caravanas de saúde. Aí me mostraram todo o projeto do ISAS. Eu me encantei de primeira. Na hora eu me encantei. E aí eu lutei por essa caravana para ir para Covas. A gente fez mais de 1.200 atendimentos. Para mim foi uma grande realização. E eu trabalho seriamente para dar continuidade a esse projeto. Teve um probleminha em relação à continuidade, porque a gente teve aí 2 anos de pandemia, depois já veio a eleição, agora, então, assim, ficou muito, muito distante conseguir conciliar tanta coisa. Mas eu sei que a vida está sendo retomada e que tudo vai voltar ao normal e que a gente vai dar continuidade, sim. Mas aquele projeto me deixou realizada enquanto pessoa, enquanto cidadã. Porque eu vi naquele dia muita gente sendo atendido, pessoas que tinham problemas que nem sabia que tinha, foram atendidos.
E saiu até com diagnóstico e teve já que ser transferido naquele momento. Então, a gente contribuiu muito na vida das pessoas, das famílias. E o pós foi mais interessante ainda, porque a gente conseguiu identificar que em Covas o pessoal tinha tendência a ter problemas renais e que a gente precisava cuidar disso antes, uma saúde precoce. Então, naquele momento, nós tínhamos o doutor Roberto, em que me chamou e falou, Vivi, os exames que a gente fez, que vocês fizeram na ação, está tudo dando alterado. Então, a gente precisa ver se está certo mesmo isso. Aí, ele falou, vou pedir para os que estão dando alterado todos repetir. Aí, teve pessoas que usou por política, que os exames não prestavam, não sei o quê, um monte de exame alterado. Aí, a gente repetiu os exames por outro laboratório e realmente foi identificado que Covas tinha aquela problemática, que precisava cuidar, que precisava ter essa prevenção em relação aos rins do povo da nossa comunidade. Você sempre foi uma pessoa engajada na política, né? Mulher, empoderada, inteligente, já deu apoio para vereadores lá na sua localidade, mas depois resolveu sair candidata a vereadora. A que se deu isso? Por que deu esse tino? Vou sair candidata a vereadora. Foi esse projeto que ajudou muita gente na questão da saúde, esse engajamento com a saúde? Qual foi o motivo de você dizer assim, não, agora eu sou a candidata? Quando eu era criança, assim, uns 12 anos, eu recebi uma visita na minha casa para falar com a minha mãe. Era o vereador Assindou, que foi até presidente da Câmara. E ele chegou na minha casa e falou assim, Maria, você tem 3 filhas, me arrume uma para tomar conta da minha casa e dos meus cachorros, porque eu não tenho tempo, minha mulher não tem tempo, meus coitadinhos dos cachorros não tem nem que brinque com eles. Aí a mãe falou, para brincar com o cachorro, vai Vívia, né? Aí eu fui, naquela época, ele me pagava R$70 por mês. Aí eu ficava ali, limpando a sujeira, dando banho nos cachorros. E aí, como eu passava o dia todo na casa, aí eu começava, como eu sempre fui assim, imperativa, eu comecei a varrer, passar pano, arrumar a casa, não sei o quê. E aí comecei de repente, eu estava ali tomando conta de tudo. E aí o Assindão sentava comigo, todo dia que ele chegava da Câmara, ele sentava comigo e dizia assim, pelo jeito que eu recebia os eleitores dele, pelo jeito que eu agradava, que eu dizia, entre, sente, como não sei o quê, e que eu notava as coisinhas, eu falando, veio você. E aí ele um dia sentou comigo e falou assim, você vai ser política. Você vai ver, eu ainda vou votar em você. Aí eu, 12, 13 anos, e eu digo, eu? Achei aquilo tão distante de mim. Ele disse, você vai ser política. Ao passar do tempo, quando eu vim passear de São Paulo, depois de uns 3 anos em São Paulo, eu já com meus 25 anos, 20, mais ou menos isso, eu encontrei ele, uns 23, por aí, eu encontrei ele, vim passear, ele olhou para mim, deu com a mão, aí olhou assim e falou assim, foi a última vez que eu vi ele. Lembra o que eu lhe disse? Você ainda vai ser política. Volte para cá que seu lugar é aqui, você vai ser vereadora aqui. Aí eu fui embora, eu achei assim tão distante. Aí eu fui embora, foi nesse tempo, nesse meio período aí, ele acabou falecendo, não tive mais contato com ele, mas eu sei que se ele estivesse aqui hoje, ele teria maior orgulho também, porque assim, tipo, ele profetizou. E daí surgiu, aí depois veio surgindo saúde, cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Aí apoiei Rocha, depois apoiei Marcelo, e aí a gente foi levando tudo. Depois as pessoas começaram a pedir para mim, Vivian, você veio pedir para fulano, veio pedir para fulano, mas agora a gente quer votar em você. Aí começou a surgir do povo. Quando eu percebi, eu estava já numa dimensão. O pessoal querendo que eu fosse a candidata deles, querendo votar em mim. Então, não foi uma coisa assim que eu decidi, eu quis empurrar nas pessoas, na natureza das pessoas, eu como vereadora. Não, as pessoas é que começaram a buscar em mim e injetar ânimo em relação a eu estar na vida pública. Então, eu devo isso muito ao povo. Tem alguém na família, alguma veia política, além do Assindou, que incentivou muito você nesse sentido, mas na família tem alguém que tem essa veia política? Eu acho que nossa família, todo mundo é um pouquinho político, e na Itiúba é poucos que não é. Mas assim, já vem de longe. Tipo, meu avô, há 1900 bolinha, era delegado, né? Que antes tinha delegado, né? O delegado, ele era uma autoridade e um político, né, da localidade. E ali tudo que determinava era ele.
Aí depois veio meu tio, que vinha de bicicleta para Covas, morava em Bonfim, vinha de bicicleta para fazer política em Covas e se tornou vereador, o Albino. Aí depois veio o Rocha. Nisso aí, nesse intervalo aí, meu tio Manuel foi candidato a vereador também, mas ele não conseguiu ganhar. Albino acho que na segunda vez ganhou, Rocha também na segunda. Aí quando chegou em mim já foi mais, parece que já foi mais fácil, que eu já ganhei na primeira vez. Mas assim, vem um ciclo, tem um ciclo sim, e nossa família gosta de política e eu posso dizer que eu tenho 99% do apoio da minha família, da parte do meu pai e da minha mãe. Eles me apoiam mesmo. E eles estão sempre comigo e seguem o projeto. Mas o seu início, assim, que eu penso de tudo mesmo, você, em 2018, você apoiou um candidato aqui em Itiúba, você deu quase 500 votos, ou mais de 500 votos. Você já viu que ali você poderia galgar, não, 500 votos, eu já posso pensar em ser candidato a vereadora. Quem foi ele que eu esqueci o nome dele? O Alvarenga. Alvarenga. Foi. Nesse meio tempo, a gente ficou meio sem apoio do nosso vereador que a gente tinha, que estava eleito, né? Que a gente tinha ajudado a eleger. Então, a gente ficou meio que... Eu estou na política, mas estou sem político. Ah, não posso sair da política. Aí foi quando surgiu um candidato. Aí eu, por amizade, por afinidade, eu digo, nossa, um nome super estranho, uma pessoa desconhecida. É a oportunidade de mostrar se as pessoas realmente... elas apoiam o meu trabalho e conseguem transmitir isso através do voto ou não. Aí foi quando eu decidi apoiar e só com a cara e a coragem mesmo, assim, perna a perna, e a gente teve quase 600 votos. Aí quando saiu essa votação, aí foi despontado. Aí disse assim, pronto, quem é esse cara com essa votação? Ai, o que a Vivi apoiava. Nossa, não é verdade não, que uma pessoa dá uma votação dessa para um deputado. Aí começaram, a Vivi, nossa, se você se candidatar, você ganha. Se você se candidatar, você ganha. Para um deputado você conseguiu dar isso, para você tem muito mais. Mas eu fiquei assim, no momento eu achei que era pouco voto. Depois, quando eu fui ver a votação dos outros, eu entendi que a votação realmente era expressiva. E as pessoas cumpriram. Elas falaram, se você se candidatar, a gente vota em você e você vai ganhar. E votaram mesmo. Aí chegou em 2020, você se candidatou a vereadora aqui para o município de Itiúba. Com quantos votos eleita? 773, né? Não, 776. Ralou muito? Muito suor para chegar a essa votação? Muito trabalho. Muito trabalho, porque você sabe que não é fácil. E outra coisa, as pessoas têm tendência a repetir voto. Então, como era o primeiro voto para mim, elas tinham muito medo de estar depositando um voto e depois ficar sem vereador, sem representatividade. Então, elas tinham muito medo de depois estar só. Mas, assim, elas, no final, quando teve aquele engajamento mesmo, elas disseram, não, seja o que Deus quiser, a gente vai com você. E foi muito, muito bom. Na minha região, eu fui a mais bem votada. Na região do Sítio dos Moços, que é minha região também, eu fui a mais bem votada. E nas localidades onde eu passei, eu pontuei em todas as urnas. Aqui na sede eu tive uma votação expressiva. E foi muito bom mesmo. Foi uma grande experiência. No caminho, assim, algum desânimo? Eu bati na porta de alguém achando que o voto era certo, a pessoa disse que não, eu ajudei. Desanimou assim, não, vou parar, não vai dar certo, não vou chegar lá, ou seguir em frente? Não existe muito desânimo na política, no período eleitoral, no período de campanha. Não existe, porque o pessoal promete mesmo, né? Então você se empolga, assim. Mas, assim, tipo, o pessoal, eles prometeu mesmo e deu, o que eu ganhei, e deu, assim, mas eu não vejo que uma campanha causa desânimo, assim, em ninguém, porque as pessoas, elas dizem sim, eu vou pensar. Aí você fica na expectativa. É complicado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a votação deste ano, 2022. Deputado federal Josias Gomes, 1.372 votos. Vereadora campeã em votação. Entre os vereadores, a vereadora Vivi é campeã em votação aqui em Itiúba para o seu deputado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas antes,
700 e poucos votos, 773, né? É. Se elegeu, assumiu 1º de janeiro de 2021. E a sensação? Estou vereador. E agora? Não, a melhor parte não é assim, tô vereadora. A melhor parte é assim, tô vereadora entre 12 homens. É a melhor parte. Você olhar assim, aquele tanto de paletó em pé, e você olhar assim, você dizer assim, eu não quero vestir um paletó, eu não sou homem. Só. E aí você fica assim, até o jeito de vestir, você fica meio perdida. E aí eu olhei assim e digo, meu Deus, é verdade, é verdade. Deu certo, é verdade. E agora, como vai ser? Aí eu fui estudar, Edmilson. Eu fui estudar do compromisso, do que era atribuído, qual era a minha responsabilidade. Porque até aí a gente estava só concorrendo. Na hora que ganha, aí muda a figura. Eu disse, eita, agora eu vou ter que me preparar para dar conta. Aí comecei a estudar, assistir, olhar as coisas como era, ver projetos, ver como funcionava na prática mesmo. Aí comecei a gostar e comecei a falar assim, eu vou ser assim. Eu não vou copiar o que tem na casa, não. Eu vou ser assim, eu vou ser do jeito que a figurinha manda. Aí comecei, aí eu não entrei assim, tipo, vou com as outras, não. Eu não entrei assim, não. Eu entrei assim, vou do meu jeito. Vou do jeito que eu estudei, eu entendi. Que é o que é atribuído a um vereador. Então, para mim, deu medo, deu um friozinho na barriga, não foi fácil, mas muito gratificante, muito bom mesmo. O perfil que você impôs na Câmara, eu creio que é por isso que você hoje é uma política respeitada em Itiúba, por todos os lados, seja lá do A, lá do B, lá do C, seja lá do governo, seja lá da oposição, seja lá da independência, enfim. Porque o povo entende que você criou um perfil, uma postura totalmente voltada para a necessidade do povo. Você não faz oposição por oposição, você não joga para a galera, você faz oposição com responsabilidade. Sua candidata não é se elegeu prefeito, você elegeu o outro candidato que é do outro lado, mas você faz oposição com responsabilidade. É daí que vem o respeito? Acredito que sim. Primeiro, o que eu penso não se deve atingir, ofender e maltratar pessoas. Deve respeitar todo mundo. Então, eu nunca me direciono para pessoas. Eu acho que deve esse respeito. Porque, assim, se o prefeito Zé do Rádio, ele não é um bom prefeito aos olhos de meu ou de outro, sim. Mas, assim, será que é culpa do Zé do Rádio? Então, eu não me direciono ao Zé, eu me direciono ao gestor. Por quê? Porque para ele estar administrando mal, existem N fatores que vai além dele. Então, eu não estou falando de uma pessoa que é ruim, eu estou falando de uma gestão que é ruim. Então, eu costumo direcionar a setores, a pastas, e não a pessoas. Eu sempre procuro respeitar pessoas. Eu acho que nem sempre, eu acredito que nem sempre a gente pode fazer o que a gente queria fazer, que o sistema nos leva a errar automaticamente, mas que a gente também pode mudar nossa história tentando acertar. Então, eu sempre faço isso. Então, eu não vou na tribuna, eu não vou numa entrevista, eu não sento em uma rua, eu não sento numa mesa de um bar, eu não sento em qualquer lugar que tenha gente para me ouvir, para me falar mal de pessoas. Eu falo mal de serviços, eu falo mal de gestão, eu falo mal de setores, eu falo mal de pastas. Se estiver mal, que se estiver bem, eu falo bem. Porque falar mal por falar mal, isso é coisa de quem não tem capacidade de fazer igual ou melhor. É só a capacidade de criticar mesmo para manchar o brilho dos outros. E eu acho que por ter o meu próprio brilho, eu não preciso manchar de ninguém, apagar a estrelinha de ninguém. Mas sua caixa de e-mail ou seu WhatsApp deve ser cheio de denúncias que o pessoal manda para você. Tem coisa errada? Manda para a vereadora Vivian. Como é que você recebe isso? Como é que você... Tem câmera essa noite? Olha, referente a denúncias, eu costumo dizer às pessoas que a mesma responsabilidade que eu, como fiscal, tenho, o cidadão de bem também tem.
Aí eu falo assim, eu não trabalho com suposições, eu não trabalho com disse-me-disse, eu não trabalho com alguém falou, eu trabalho com provas. Eu trabalho com argumentos concretos. Então, a pessoa manda mensagem para mim, Vívia, o carro de saúde de tal lugar, final de semana, o povo não tem socorro e o carro está no bar, com o som aberto, o dono tomando cachaça. Eu digo assim, e você está disposto a sustentar o que você fala? Eu não quero aparecer. Eu digo, por quê? Eu tenho que aparecer se você nem provas me dá. Então, você tem que me dar fotos, você tem que me dar vídeos, você tem que provar o que você está falando. Porque eu não posso ir para uma tribuna, para uma rádio ou para um MP dizer que eu recebi uma ligação de que tem um carro que é locado no tal setor que está fazendo uma coisa que não pode. Então, eu procuro sempre isso. Se a pessoa diz, Vivi, eu não quero aparecer, mas eu estou te mandando foto e vídeo, vamos trabalhar com provas. Se a pessoa diz, não vou aparecer e também não vou lá tirar foto e vídeo, não. Então, pronto. Você é omisso às coisas erradas do município e você quer que eu seja testa de ferro. Isso não existe. Eu vou fazer com embasamento em quê? Aí eu vou falar, depois vai aparecer o dono do carro, vai aparecer o secretário da pasta, o próprio prefeito, dizendo que eu sou mentirosa. E aí, onde fica a minha moral? Porque eu não provo? Se você não consegue provar, não fale. Por que que eu estou com mais 2 anos, estou com esses 2 anos no mandato até hoje, nem secretário, nem prefeito, nem ninguém, nem chefe de nada, nunca veio para direito de resposta comigo. Porque quando eu falo, eu estou com alguma coisa em mão, dizendo assim, eu estou falando e estou provando. Porque tem muita responsabilidade nisso. Na hora que eu faço uma denúncia, eu não estou prejudicando só um gestor, não. Estou prejudicando também um cidadão de bem, porque é o CPF dele. Então, eu tenho que fazer isso com muita responsabilidade. E outra coisa, e se eu não provar? Fica bonito? Não fica bonito. Minha credibilidade política. Então, estar vereadora de oposição é uma responsabilidade muito maior do que estar vereador de situação. Falando em denúncia, vereadora, você despontou como vereadora denunciante do nepotismo aqui em Itiúba. Como é que ficou? Ficou, a seu ver, satisfatório? O MP, junto com você, conseguiu resolver parte do problema? Como é que você vê isso aí? Eu vejo como problema resolvido. Vivian, mas muitas pessoas voltaram. Vivian, mas muitas pessoas estão no jeitinho brasileiro recebendo. Mas é assim, temos uma justiça e existe passo a passo. Não tem como a justiça pular nada. Ela segue cada momento no seu momento correto. Então, como foi solucionado a questão do nepotismo? Foi solucionado com a assinatura do termo de ajuste de conduta do prefeito se responsabilizando e se comprometendo em fazer o concurso público. Olha a conquista que o povo teve. Eu creio que não passa de fevereiro para esse concurso acontecer. E o da Câmara já está aí, já. A banca já teve. Então, quando a gente vê que um já está acontecendo, a gente já sabe que o outro está previsto. Então, eu acredito que as minhas denúncias do nepotismo gerou muita oportunidade de emprego. Muita. Agora, Vivian, não, depois. Então, o que eu digo ao povo de Itiúba, que a soma dessa luta vai ser dada devido ao estudo de cada um, esforço de cada um. Porque se estudar e se esforçar, vai ter o mérito dessa nossa guerra. Vereadora, como é que é a sua relação política? Pessoal, cada qual tem seu jeito pessoal, mas política com seus colegas vereadores na Câmara. Como é que é a relação? Muito tranquila. Muito boa. Até pelo fato de eu ser a única mulher, eles assim, eles não... Até entre eles mesmos, é uma relação muito boa, muito tranquila mesmo. A gente consegue se entender. Quando eu levo alguma coisa, eu chamo os meninos e converso. Aí, eu chamo até de meninos, ó. Aí chamo os colegas e converso. Tá acontecendo isso e isso. Não, Bia, você tá certa. Tem total apoio. Às vezes acontece com eles, eu digo, não, tem meu apoio. Tá errado, tem meu apoio. Entendeu? Se for para beneficiamento, não tem meu apoio. Negócio de individual, eu só trabalho com coletivo. E até hoje nunca aconteceu isso. A gente está sempre
trabalhando de uma forma que seja para beneficiar um povo. Sua relação com o presidente? É boa. Deveria nem ser boa, mas é boa, porque eu peguei no pé, aliei muita coisa. Mas ele entendeu que estava errado, ele entendeu que tinha que corrigir, ele entendeu que eu não fiz isso pelo simples fato de querer prejudicar, aparecer, não. Então, ele teve esse entendimento e hoje nós temos uma relação boa, uma relação de respeito. Vamos chegar ao concurso da Câmara. Já chegou, como você falou, a pessoa que vai preparar o processo, vai abrir edital. Fala um pouquinho sobre isso. Que inclusive foi fator de denúncia também, né? Também foi teve a assinatura. Teve muitas críticas em relação à minha fala, querendo me desmentir, dizendo que a MP não influenciava, que a MP não fazia concurso, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é o Ministério Público que está fazendo. Não? É um termo de ajuste de conduta. É diferente. Então, se você quer ajustar a sua conduta, você faz um acordo. E esse acordo é o quê? É fazer as coisas do jeito certo. Então, já teve a licitação, já tem a banca que vencedora, até é uma banca renomada, que pelo histórico que a gente viu, já fez até concursos de fórum, concursos grandes. E não sei quem é essa empresa, não conheço o pessoal, não tenho interesse, só tenho interesse que dê certo. Estou no conselho, né? Eu sou fiscal para estar fiscalizando tudo lá, organizando, vendo as coisas, junto ao Ministério Público, junto à assessoria jurídica, que foi contratada só para esse concurso. E vejo também o presidente muito empenhado que aconteça, que solucione, porque a nossa Câmara passou por um escândalo muito grande. Foi muito grande, foi muito feio. A gente sentava e dizia assim para todo mundo, os 13 sentavam assim e dizia assim: nós precisamos melhorar nossa imagem perante a sociedade. Então, para que a gente melhore essa imagem, o correto mesmo é o concurso. Falar a você o seguinte, que eu me conheço como gente, acho que nunca teve concurso na Câmara de Vereadores. E vai acontecer, provocado por essa vereadora aqui. Você que está me assistindo agora, também teve ajuda da sociedade civil, o Denilson também ajudou nesse processo, e outros também ajudaram, mas em termos de vereadora, é por ela que começou esse processo, tem que agradecer. Sabe quantas vagas são? Vai ser oferecidas? 10 vagas. 10 vagas? As funções, assim, você não tem de cabeça. Tem motorista, tem segurança, tem zeladora, tem ADM. Contente essas vagas ou poderia ser mais? Não. As vagas foi devido ao número de contratações. Como eu falei, um ajuste de conduta. Tem tantos contratados, tem essas vagas disponíveis. Pronto, se você precisa desse profissional, então a gente vai ter vaga para esse profissional. Mas, vereadora, me diga uma coisa. Vamos dizer assim, vai acontecer o concurso, vai suprir 10 vagas, mas todo mundo sabe que em Itiúba, em qualquer lugar da cidade, do Brasil, cidades, câmaras de vereadores, assembleias ou os deputados, sempre tem aquele jogo político para eleger o presidente. E sempre quem é candidato só oferece para cada vereador: se você votar em mim, você vai ter 2 vagas, você vai colocar seus apadrinhados políticos, enfim, quem lhe ajudou. Depois do concurso, isso vai continuar acontecendo ou a senhora acha que não? Eu espero que não. Eu acho que todo mundo merece uma oportunidade. Vereador trabalhar só não dá certo. Vereador precisa de ajuda. O regimento não obriga o presidente a dar um cargo por vereador, mas seria uma coisa que seria muito bom para a gente ter uma pessoa de nossa confiança para estar atendendo as demandas do nosso povo. A gente sabe muito bem que a gente trabalha na Câmara ali e a gente não tem nem tempo de estar lá, porque a gente está transportando pessoas, a gente está levando para exames, está levando para consulta, está levando para cirurgia, tá? A gente está fazendo esse serviço aí o dia todo.
Então, a gente não tem condições de pagar, de bancar uma pessoa para trabalhar nessa área, para nos assessorar, para nos ajudar do próprio bolso. Não tem condições financeiras para isso. Mas que se tiver alguma coisa que aconteça, que seja ou para todos ou para nenhum. Porque já que não existe obrigatoriedade nenhuma de um presidente contratar para o vereador uma assessoria, alguém que possa ajudar ele, então, se por acaso tiver esse entendimento que há condição de destinar isso a um vereador, ou todos ou nenhum, que seja tratado todos por igual. Eu acredito nisso, assim. Se essa caneta minha tem a mesma tinta da sua, por que você tem e eu não tenho? Eu não entendo isso. Então, eu não entendo por que aqui uns têm, outros não têm. Ah, porque votei isso, porque apoiei isso. Gente, não existe isso. Na hora da gente trabalhar, a gente trabalha na mesa redonda, todo mundo junto. Na hora de assinar projetos, de fazer leis, na hora de organizar as coisas erradas, denunciar, buscar as irregularidades, corrigir, a gente trabalha juntos. Cuidado. Cuidado. Verdade. Uma palavra. Gente, a cervejinha por conta do depósito de bebidas de Ituba, né? Ainda está patrocinando ainda? Agora você só precisa pagar. Só precisa pagar, tá certo. Vereadora, como é que é a sua relação com o prefeito? Você se elegeu na oposição, como é que é a sua relação com o prefeito Zé do Rádio? Eu não acredito que eu tenha relação com o prefeito Zé do Rádio. Eu acredito que eu tenha relação com o Zé do Rádio. Eu e o Zé do Rádio é tranquilo como foi sempre. Nunca menos fomos muito próximos, mas também com uma grande afinidade. Com o prefeito Zé do Rádio é quase zero diálogo. Eu poucas vezes vi, poucas vezes dialoguei, poucas vezes tive demandas com ele, tive de despachar alguma coisa com ele. Poucas vezes. Mas lhe digo de certeza assim, que eu acredito que diante do meu trabalho, porque eu não trabalho trazendo despesas, eu não trabalho fazendo nenhum tipo de coisas irregular que deixe um gestor triste ou insatisfeito com o meu trabalho. Eu acredito que na hora que eu bater na porta lá do gabinete dele, eu sou muito bem recebida e ele vai tentar solucionar minha demanda. Ele vai pelo menos tentar. Isso daí eu acredito, né? Mas por enquanto eu estou conseguindo resolver na tribuna, resolver no ofício, resolver no requerimento, resolver na indicação, tá tranquilo. E de mulher para mulher, quando política, sua relação com a vice-prefeita, professora Cristina? Já é maior. Acredite que é maior. Porque, assim, eu tenho um alinhamento religioso. E, assim, eu falo muito de religião com Cristina. Aí, assim, é diferente. Eu encontro Cristina, a gente não fala nem de política. A gente fala de filho, de religião, de não sei, de mulher, de não sei o quê, de uma unha que não foi feita. É muito assunto. Nós temos muito assunto, eu e Cristina. Coisa que eu encontrando o Zé não vai ter. Cabelo. Do cabelo, é muita coisa, entendeu? A gente fala de muita coisa. Quando eu falo de política com Cristina, ela simplesmente se mostra uma pessoa sensata e sensível à dor. Ela se mostra insensível. Mas a Cristina não é a prefeita. Ela é só vice. Então, por mais que a gente respeite o trabalho dela, a garra dela, que ela seja atuante, ela continua vice. Então, as atribuições, as cobranças, as coisas é em cima do prefeito, do gestor. Na gestão do prefeito Zé do Rádio e da vice-prefeita professora Cristina, a gestão em si tem abertura para a vereadora Vivian de Covas, os acessos às secretarias, enfim? Eu vejo... Ou é podado? Não, é a oposição, deixa lá. Não vejo isso, não. Nunca fui, não. Ligo para o secretário Márcio, ele me dá um retorno. Ligo pro Nino dar um retorno, pro Toninho me dá retorno, para a saúde me dá retorno. Assim, a Aurora me dá retorno. Eu vejo que todos me dão um bom retorno. Eu vejo que todos me dão. E não vejo nenhum tipo de problema por eu estar... Não, eu acho que eu vejo mais facilidade por eu estar oposição. Eu vejo que é melhor. Mas, assim, eu estou falando de demandas de um povo, de despacho para um povo. Eu não tenho nenhum tipo de emprego, indicação, regalia, nada.
Então, é para um povo. Quando se chega à minha mão uma demanda do povo, eu entrego ao responsável pela pasta e eles tentam solucionar da melhor forma possível. Daqui a pouco eu vou falar sobre eleição deste ano, que ela pode encair ou cair aqui na lei João da Penha, sabia, vereador Lívia de Covas? Ela deu pau em tudo que foi macho aqui em Itiúba. Foi a vereadora que mais deu voto para o seu deputado, então ela deu pau em tudo que foi homem, ela pode cair na lei João da Penha. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, falar um assunto um pouco mais sério, saúde de Itiúba. Como é que você classifica a saúde de Itiúba no geral? Falida, decadente, pedindo socorro. A situação é muito, muito, muito complicada. Começou ruim, foi se agravando, ficou crônico e não há salvador da pátria. Todo mundo que tentar salvar a pátria vai afundar junto, porque, infelizmente, o erro vem de longe. A salvação é dinheiro, não? Hã? A salvação é dinheiro, não? Hoje é. Hoje é. Hoje tá tendo um alinhamento bom, tá tendo um caminhamento, tá traçando um caminho bom, mas não tem recurso para levar à frente. Então tá desenhado, mas não dá para percorrer. Tá desenhado, dá para percorrer. Eu acredito que se Itiúba tivesse, tem uma situação que eu acho que poderia dar uma levantada. Você enxuga, deixa essencial, deixa uma folha leve. Depois disso, você faz um investimento e bota os setores para funcionar. Aí você pega o rumo de novo. É como se você botasse na partida de novo. Eu acredito que daria certo. Mas enquanto tiver investimento, vier investimento, que tiver uma folha inchada, que tiver um monte de coisa desnecessária, usando o dinheiro, que não sobra para botar as coisas essenciais, na parte essencial, eu acredito que não vai dar certo nunca. Então, veio quase 2 milhões para a saúde. Quando piscou o olho, o dinheiro acabou. Ninguém nem sabe onde investiu. Ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro, ninguém sabe onde foi botar esse dinheiro, como investir esse dinheiro. Por quê? O buraco era tão fundo que ficou parecendo que jogou um grãozinho lá dentro. Procure não ver. Mas você sente empenho da gestão em tentar resolver esses problemas? No começo, eu via o gestor como uma pessoa que estava deixando a coisa acontecer. Mas de uns meses para cá, eu vejo ele como uma pessoa empenhada em acertar. Eu vejo isso. Eu acredito que ele vai sacrificar o que precisar para tentar acertar. Porém, eu não acredito mais em acerto. Eu não acredito mais. Não tenho fé. Recentemente a gente viu, o prefeito entregou um ônibus aí para o TFD, um ônibus zero. Enfim, um dos problemas também que tinha da saúde era a questão do transporte, locação de veículos. Muitos veículos, poucos, como assim? Diz que tinha muitos, tinha locais por aí que tinha 5 veículos locados numa localidade só, outras localidades sem nenhum. O ônibus da saúde do TFD, sempre que viajava, voltava, não voltava, quebrava no meio do caminho, tinha certa dificuldade, gerava despesa, custo. Na verdade, a frota do município estava sucateada, né? Sucateada. Então, assim, todo gestor que entra, ele tem que fazer o quê? Ele tem que tentar melhorar a frota. Isso aí é natural, porque o gestor que entra, bota uma frota nova, mas passa 4 anos usando. Não vai entregar nova mais. Então, a gente vê muito isso. Mas, a questão dos carros é uma questão bem complexa. O que é que acontece com os carros? Muito carro que trabalha pouco e pouco carro que trabalha muito. Eu vi falar que essa semana teve um corte aí de mais de 20 carros. Mas eu vi que cortou carros que trabalham muito. Mas eu acredito que seja uma estratégia. Enxugar tudo, depois chamar o essencial. Eu estou acreditando nisso. Né? Eu estou acreditando nisso. Porque a gente vê que tem carros que trabalham pouco. Me diga uma coisa. Você, como cidadão itiubense, você me diz, por que um carro de emergência
ele ganha o mesmo valor de um carro de hemodiálise, que roda para hemodiálise. E o carro da emergência dá 4, 5 viagens por dia, não para, a pessoa não dorme de noite, e o carro da hemodiálise roda de 2, 3 vezes por semana. Esse carro da hemodiálise, ele não é um carro da saúde, para a Secretaria de Saúde, escalado para ir 3 vezes por semana para hemodiálise, sim, o resto da semana deixou de ser locado? Aí você pega 10, 20 carros desse guardado na garagem, só esperando o dia da hemodiálise, e um carro só dando 10, 20 viagens, tentando suprir a necessidade de uma região. Então, eu vejo que é má distribuição, é muito acordo político, é muita situação viciosa, em que se deve dar uma reduzida, uma sacrificada, para ver se a gente tenta acertar, pelo menos tentar acertar. Isso é verdade. Vamos voltar aqui para a política deste ano. Antes de entrar na questão de votação de deputados, presidente da República, sua torcida eu sei que é Lula. Ah, Vai dar certo? é Lula. Vai dar certo? Lula. Eu acredito que já deu certo. Ficou meio parelho o negócio, né? É. Porque antes disseram que o primeiro turno vai ser definido por Bolsonaro ou pelo Lula. No final a pesquisa errou, um monte de coisa errou. Tá aí os dois aí lutando para ver quem subir mais na parede aí, que dá a garra maior, que vai chegar, né? É. Eu acredito que já deu certo, né? Porque depois de todo o processo que Lula passou, ele ainda chegar a concorrer, ainda saiu com frente, eu acredito que já deu certo. Agora cabe ao povo repetir o voto, continuar na expectativa, aí, ir para cima, comparecer, né? Uma parte importante é comparecer. A abstenção foi alta. Foi alta. E eu acredito que a vitória é certa. Eu tenho muita fé, muita esperança que a gente leva e ainda leva com a tranquilidade. E do Estado? No Estado é assim. Se a pessoa levava com 58 de primeiro turno e levou uma pisazinha, eu acho que não tem mais jeito, não. Eu acho que deu errado. Deu errado. O pessoal fala muito, vereador, que segundo turno diz que é outra eleição. Aí as conjunções, um apoia aqui, outro apoia ali, um perde cá, outro ganha lá. Não muda? Você acha que dá tudo certo para Lula e para Jerônimo? Não é achar assim. A gente vê. Não, é só que só tirou. Eu vou tirar. Era só vir do Eles cemitério. criando uma música. Só vir do cemitério. Sorteio. Não é que eu acho que. Não é acho, não. Na política é números, né? A política é números. E a gente vê muitos apoiadores de ACM já está com o Jerônimo hoje. A gente vê muitos eleitores de ACM já não querer repetir o voto porque ele acredita que venderam uma notícia falsa, ele acredita que foi enganado, acredita que... Entendeu? Muitas coisas. Então, pelos números, a gente vê que é favorável a Jerônimo. E eu espero que seja mesmo. Estou na torcida. Porque teve no primeiro turno, teve muitos eleitores do Lula que votou no ACM. No ACM. Você crê que repita isso aí ou votem no Jerônimo, Lula e Jerônimo? Os eleitores do Lula, uma grande parte que votaram em ACM, eles agora acreditam que devem ficar do lado de cá, na mesma corrente. Já encontrei várias pessoas que disseram, não, agora eu vou seguir o candidato de Lula. Então, vamos voltar aqui para o nosso métier, que é Itiúba. Eu falei Lei João da Penha, mas é brincadeira, viu, gente? O negócio de Lei João da Penha. Está falando de política, porque essa mulher aqui, essa vereadora, essa competência, mulher empoderada, e que hoje é destaque na política de Itiúba. Claro que tem outras mulheres também, como a ex-prefeita Cecília, que é destaque na política de Itiúba, mas ela está aqui como vereadora de destaque. Tem a votação maior para ser o deputado aqui em Itiúba, Josias Gomes, deputado federal, foi para a reeleição, 1.372 votos. Que luta foi essa, minha vereadora? Que guerra foi essa? Como é que foi isso aí? Custou 2 sapatos. Para desbancar um monte de homem.
Eu joguei não, eu ainda ia colar. Eu ainda ia colar, eu juro que eu ainda ia colar. Mas minha irmã pegou, antes de eu acordar, e jogou os dois no lixo. Eu não fiquei boa, não. Ainda ia botar uma cola tudo. Me custou 2 sapatos, porque eu andei esses 4 cantos do município. Andei, mas assim, se deve muito aos apoiadores, né? Tem pessoas que não valorizam aquela pessoa que tem 10, 20, 15 votos. Mas não sabe que somando 5 dessas já é 100. Então, assim, eu tive muitas pessoas que contribuíram para esse sucesso. Muitas. Pessoas que, aos olhos dos políticos, dos grandes políticos e dos entendedores políticos de Tilba, que eu não sei nem se tem isso aqui, mas dizem que tem, são pessoas que são invisíveis. Mas aos meus olhos elas não são invisíveis. E eu as encontrei e deleguei e expressei a minha necessidade, a minha vontade de ter uma expressão de voto. E fui ajudada de uma forma gigantesca. Fui ajudada. Pessoas, você chega numa localidade em que eu como vereadora, não conheço. E meu deputado teve 45 votos. Porque alguém de lá disse assim, nós vamos lhe ajudar aqui. Não precisa vir, nós vamos lhe ajudar aqui. Você passa numa localidade em que você passou um dia, 2 horinhas ali, não conseguiu ver nem 10 famílias. E você chega, abre as urnas, tem 51 votos. Entendeu? Então, assim, é inexplicável o tanto que as pessoas sentiram no coração o desejo de me ajudar. Mas tem todo um conjunto também, né? Um conjunto de ver uma vereadora atuante na Câmara, de ver a vereadora defendendo o seu povo, denunciando que está errado para consertar, ver alguém que pede pelo seu município. A questão da pavimentação lá de Bela Vista e Covas, como é que está? A qual das duas? O asfaltamento. Ele está na cota orçamentária e terminando o processo de licitação. Já tem empresa, ganhadora, tem tudo. Já. Já. No início da obra. Isso. Então acho que isso aí é um conjunto que de repente faz o eleitor pensando, não, essa vereadora não merece um voto, né? Até porque o calçamento começou... Ela gastou dois sapatos, né? 2. Eu soube que teve gente que para dar 1.000 e poucos votos para um deputado teve que gastar 100 mil reais. Mas ela gastou 2 sapatos. Então se deve ao respeito e à credibilidade, né? Quando eu estava iniciando a campanha, eu falei pro deputado, eu falei, vai ser uns 2 sapatos mais ou menos, se prepare que eu quero de volta. E eu já estou pronta para ir cobrar meus sapatos. Só que eu vou fazer isso para janeiro. A escolha marca boa, né? Não, o sapato não foi muito caro, não. Azaleia. Eu só quero do mesmo... Eu só quero... Picadinho. Eu só quero do mesmo valor, baratinho, coisinha baratinha, mas eu quero. Você não percebe que é por esse campo, porque tem muitos votos de deputados que é mais... O pessoal vem por saco de cimento, vem por isso, por aquilo, mas acho que no seu campo de atuação de vereador, o pessoal percebe a sua luta, o seu trabalho. Não é por aí o reconhecimento de um trabalho? Isso, eu estava comentando ontem que até a quinta-feira da eleição, eu estava muito apreensiva, muito preocupada, assim, tipo, Deus incomodando, assim, tipo, Vívia, tem que aparecer uma estratégia, tem que aparecer um jeito, tem que aparecer alguma coisa que dê ânimo, assim, levanta. E eu, preocupada demais. Aí, de repente, o telefone começou, a partir da quinta-feira, começou a ser um telefone, assim, que dava 2 da tarde, eu não conseguia sair de casa. 100, 150, 130 mensagens no privado. E aí, essas mensagens, a maioria eram repetitivas, assim, muito satisfatórias. Elas diziam assim, quem é seu deputado? Eu e minha família quer votar no seu deputado porque você ajudou nisso. Aí outra dizia, quem é seu deputado? Eu quero ajudar porque você ajudou fulano, olha, terceirizando ainda a ajuda. Eu quero votar no seu deputado por isso, eu quero votar no seu deputado porque eu vejo o seu trabalho. Aí começou. Aí eu me desesperei assim, eu digo, meu Deus, como é que eu vou ver esse tanto de gente faltando 2 dias? Não tem como. Aí eu peguei, botei 2 meninos numa moto e disse, a partir de agora é endereço e chapinha. Aí os meninos começaram a fazer,
moto, subindo e descendo. Foi aqui que você foi, me dê, tá aqui. Foi aqui que você ligou para a Vívia, foi, tá aqui. Aí começou a fazer esses serviços. Aí começou a entregar. Aí eu comecei a ver crescendo o número, assim, tipo, em 2 dias o número de eleitores, assim, dizendo sim, foi fora do normal. E eu dizendo, é trabalhar de Deus. É trabalhar de Deus. Eu só acredito nisso. Porque, assim, quando eu estou em campanha, eu oro muito. E nas minhas orações eu sempre falo para Deus assim, Deus, bota no coração do povo o desejo de me ajudar. Eu sempre falo isso, bota no coração do povo. Ninguém vai na urna por causa de um cimento, ninguém vai na urna por causa de nada. Até por causa de uma cirurgia, a pessoa nega uma urna. A pessoa vai na urna porque tem no coração o desejo de ajudar o político. Se não tiver isso no coração, não tem ajuda, não tem cirurgia, não tem serviço prestado, não tem nada. Tem que ser coração. Agora, vereadora, a gente faz uma avaliação sua perante os outros colegas vereadores e outras lideranças também, não só colegas vereadores, baseado no deputado federal, porque a gente sabe muito bem que você, juntamente com a ex-prefeita Cecília, o vereador Juninho, o vereador Cachuncha, deram também uma estupenda votação para o vereador Bobô, que foi o mais votado em Itiúba, mais uma vez, já é bicampeão, com 4.100 e poucos votos. A gente consegue avaliar você mais pela votação do deputado federal Josias Gomes, foi 1.372, que a gente consegue avaliar. Bom, a vereadora Vivi foi a que mais deu o voto para o seu deputado. E aí o povo começa a encaixar na cabeça. Isso aí para futuro, o que é que você pensa para futuro? Você pode, de repente, vencendo seus candidatos, o Lula e também o Jerônimo, fortalece um grupo de oposição, justamente você com a ex-prefeita Cecília, para mais na frente você pleitear algo maior? Ou não pensa nisso hoje ainda? Está cedo? Edmilson, a gente nunca nem terminou de viver essa eleição por completo, né? Fica difícil já viver uma outra. É complicado de responder isso assim. Mas, falando da votação de Bobô e falando assim da nossa garra, da nossa luta, enquanto grupo, né? Porque é mais do que claro que a votação de Bobô se deve a um grupo unido. Porque a gente pegou o federal para pagar compromissos, mas a gente se manteve unido em relação a estadual por compromisso, por um partido, por um grupo, por um projeto. Então, o Bobô passou de 4.000 votos. Aí você vai lá na minha localidade, o Bobô chega lá com mais de 600 votos, passa lá com mais de 600 votos o Bobô. Você chega na localidade do Juninho, ele passou de 500 votos. Então, quando você vê que na minha localidade eu tive 600 votos para o meu federal, lá na minha localidade, e o Bobô também teve 600 votos, a gente vê que o voto foi casado. Quando você passa na região do Juninho, ele teve a região dele, ele teve 480, alguma coisa assim, não sei exato agora. Acho que 480 votos, o deputado dele. O Bobô teve 500 e poucos votos na região, naquela região toda dele ali. Então, você vê que o voto foi casado. O vereador trabalhou com o voto casado. E o eleitor, ele não quis dar um para um, outro para outro. Ele quis ficar no mesmo lugar. Ele se plantou com a parceria com o seu político. Isso aí eu chamo de renovação de votos. É isso que eu chamo. Porque quando a gente vai para mim, que teve 700 e poucos votos, aí quando chega agora, é o quê? Aí é aquele voto que você ia ali, e na casa eles me davam um para me ajeitar. Aí quando você chega agora que você dobra a votação para deputada, você entende que não foi só mais um que tirou da casa para lhe ajeitar, para lhe agradar, que a casa lhe acompanhou. Que a casa lhe acompanhou. Então, assim, a gente viu uma renovação muito grande de votos em voto. Aí você vem para o Cachucha, as regiões da sede aqui, as urnas da sede que precede ali, o povo, as pessoas que acompanham o Cachucha. O Bobô foi muito forte. Muito forte. Aí você fala, Vivian, mas tinha mais pessoas aqui na sede apoiando, não foi só o Cachucha. Mas quando mostra o voto do Daniel Almeida, o voto está casadinho com o Bobô. Então foi ele, sim, é mérito, sim, foi um trabalho. O povo reconheceu. Então, quando a gente junta a força dos vereadores, aí a gente vai lá e pega aí a garra, a luta, todo o processo que Cecília tem, o prestígio que ela tem no município, aí pronto, o Bobô disparou. O Bobô disparou e foi muito bom, muito gratificante. Agora, na sua localidade,
como é que você vê, depois da eleição, como é que vão enxergar a Vivian de Covas, que também teve a votação expressiva dentro da sua localidade, a maior votação foi do seu deputado, Josias Gomes. Como é que os homens podem ver isso aí? Porque eles sabem que tem homem que é ciumento, viu? Como é que eles podem ver? Os políticos, como é que eles podem enxergar isso aí? Porque, ela tá demais, ela tá demais. De repente eu vou querer até, sei lá, censurar você. Não. Quando a gente tem o povo a nosso favor, ninguém mexe não, porque a defesa é grande. Você vai numa rua para falar mal de uma pessoa, criticar uma pessoa, e você acha mais de 10 para defender, você bate em retirada. Verdade. É assim, as pessoas que não gostam de mim politicamente, por conta de espaço mesmo, não é por outra coisa, nada pessoal, por nenhuma coisa que eu tenha vindo a fazer, de um outro cunho aí, de forma alguma. Por forma política. A política tem lado, a pessoa tem aquele lado, e por todo aquele lado ela tem um desafeto com Vivian. Pronto, ponto. Só isso. Então, as pessoas que estão nesse outro lado, elas se sentem um pouco ameaçadas por estar disputando a pessoa com a força desse jeito, com tanta garra. Covas mesmo, eu não aceitei que ninguém que anda comigo, andasse comigo em Covas, não quis. Eu falei, não, Covas eu faço só. Eu ando só. Não quis ninguém me acompanhando, fiz só. Por quê? Porque assim, o voto é um compromisso muito sério. O voto você tem que sentar, conversar, explicar as coisas e você tem que assumir um compromisso. Então você não vai fazer uma localidade como Covas em um dia. Covas foi 3 dias para me fazer Covas toda. E mesmo assim depois tirei um dia para voltar naquelas casas de quem não estavam. Porque você tem que sentar, conversar, falar do seu compromisso, renovar os votos para que as pessoas elas sintam segurança naquele voto. E o povo de Covas, eles têm assim, um perfil de eleitor diferenciado. Você pode observar que Covas sempre, há mais de 20 anos, sempre teve 2 vereadores. Faz 2. Covas não leva o voto para fora. Se você for daqui em Covas pedir voto para qualquer pessoa que não é de lá, eles não lhe dão nem retorno. Eles votam por lá mesmo. Eles votam por compromisso. Eles já vale dizer logo. E quando eu precisar de você, eu vou na Itiúba? Já diz logo isso. Lá o voto é... Nem lá eu ando. Para pedir voto. Bom que valoriza, né? Então, assim, eles querem que sente mesmo, converse, eles querem alinhar direitinho o voto. E se você errar com o eleitor lá, você já sabe. Ele já no outro dia da eleição não espera nem terminar o mandato, já diz logo, não voto mais. Eu não falo nem do meu deputadozinho, que minha votação foi pequenininha, deu uma ajudinha meu deputado aí, Alex da Piatã, foi pequenininha. Quer fazer alguma pergunta, meu caro jornalista, Marcelo Miranda? Se eu soubesse quanto era, eu dizia aqui agora. Nem pesquisei isso aí para lhe pegar um pouquinho. A quantidade? Foi 334. Bom. Uma turminha ali, a gente se juntou e pegou voto de família. Uma coisa é você fazer campanha, ir para a campanha, ir para o corpo a corpo, você ir para a luta. Outra coisa é você juntar o seu ciclo ali, todas as pessoas que têm afinidade com você, as pessoas que gostam de você, que são apoiadores, e botar para votar em um candidato. Isso é verdade. Então, quanto tempo aí, meu caro Marcelo Miranda? Mais 5 minutos. Mais 5 minutos? Pronto. Mais 5 minutos para falar aqui com a nossa vereadora Vivian de Covas, especialmente sobre a votação do deputado dela, Josias Gomes, 1.372 votos. Acho que lhe credencia para coisas grandes para o futuro, viu? Porque muita gente falou, desde quando saiu a votação no domingo, o pessoal falou, rapaz, a Vivian de Covas estourou, explodiu, arregaçou, botou marmanjo para correr, botou o homem para debaixo do pé dela, botou para lá. Então, assim, política é assim, números, a gente analisa números. Então, esse número é um número que o pessoal faz aquele cálculo. Não, ela pode ser uma pretensa futura vice-prefeita ou até prefeita. Como é que está o grupo de oposição que é liderado pela ex-prefeita Cecília Petrina? Você, de repente, pode herdar o legado dela? Doutora Cecília? Olha, Edmilson, a política, ela é grupo. A gente sabe disso. Não se faz política, não se ganha eleição quando não tem a visão do grupo, de um grupo. E assim, quando se chega na reta final, numa reta decisiva dessa que você me pergunta aí,
Não é só nosso grupo também, porque nosso grupo, todos os grupos estão divididos em várias fatias. Quando chega num período desse aí, a gente vai ter, para uma eleição, para concorrer à municipal, a gente vai ter que fazer muitas uniões, juntar muitos grupos para que se chegue a um resultado satisfatório. E nesse momento aí, pode-se surgir outros nomes, pode-se surgir outras situações, pode ser favorável a outras pessoas. Então, eu acho que é muito precoce para se falar sobre isso. Mas não é precoce, não está cedo de jeito nenhum, nem está tarde, está no momento certo de trabalhar. Porque independente dos votos que me acompanham, vir para mim, ou ir para Cecília, ou ir para uma terceira via, a gente precisa estar cuidando desses votos. Porque senão não vai para ninguém. Então, o segredo agora, a decisão agora, o que está certo agora, é cuidar de gente. Verdade. A situação do voto, lá na frente, a gente vê através da conjuntura o que é mais favorável a um grupo, o que agrega mais a um povo, que você sabe que tem que seguir as pesquisas. O que é que está na intenção? Quem é que faz um candidato? É Cecília, é Vivian? Não. É uma pesquisa da boca do povo dizendo quem ele votaria para prefeito. Verdade. Isso é verdade. Então, se o povo começar, as pesquisas que passam, começar a passar na casa do povo, e o povo começar a dizer, eu votaria em Vivian, aí a coisa facilita. O ping-pong é rapidinho. Um amigo na política. Ai, o Juninho. O inimigo. Ixi, sei lá. Ai, não sei não. Um sonho na política. Ai, me pegou na sonho. Ser prefeito. Ser prefeita. Vocês gostam, né? Vereadora, muito obrigado. Esse bate-papo foi bom, importantíssimo. Depois a gente vai se soltar nas redes todinha para todo mundo repercutir, especialmente a parte da votação do Josias Gomes. Um recado para o povo de Itiúba e meu agradecimento. Eu quero dizer a todos os itiubenses que, a partir de agora, em especial depois do dia 30, quando a gente fizer o 13 de Jerônimo e o 13 de Lula, tem em mim, na vereadora Vivian, uma renovação de votos, votos de confiança, de trabalho, de compromisso, de um serviço prestado, de uma luta para cuidar, zelar dos itiubenses e dos bens dos itiubenses. Então, fica aqui meu compromisso com todos os itiubenses. Hoje, amanhã e sempre. Enquanto eu estiver na política, está aqui o meu compromisso com vocês. A vocês, muito obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo, pelas brincadeiras. Foi maravilhoso, viu? Valeu, vereadora Vivian de Covas. Meu QI hoje está mais engrandecido na política, porque eu vi essa mulher aqui empoderada, competente, importantíssima, além de bela, todo mundo sabe que ela é bonita. Engrandeceu muito o meu QI político e foi um prazer conversar com ela aqui. Muito obrigado aqui a Mônica, o Marcelo Miranda, nosso jornalista, o Lucas está aqui presente, e a você que assistiu, que vai assistir depois também, que te repercutir esse bate-papo. Muito obrigado. Até o próximo Pressão Popular Cast.